Amém, irmãos? Eu quero falar hoje de manhã. Para quem não me conhece, eu sou Ivan e eu quero falar sobre um tema que eu tenho refletido há alguns dias, que é o rico pobre e o pobre rico. O rico pobre e o pobre rico. E tem sido uma alegria poder aprender um pouco mais sobre esse tema e, ao mesmo tempo, o quanto é sério esse assunto do rico pobre e do pobre rico. E depois eu estava vendo com minhas lembranças, eu lembrei de um filme que eu assisti, do Alto da Compadecida, que o personagem dizia: mas que agonia, tô rico, tô pobre, agora tô rico, agora tô pobre. Eu não sei se vocês lembram dessa situação que eles quebram um, um porco, né? Eu estava pensando em outra coisa, uma botija, né? E, e tinha um monte de moeda, e eles achavam que estava rico com aquelas moedas, mas as moedas já passou-se um tempo, não valia mais nada. E então eles pensavam que estava rico e na verdade eles continuavam pobres, né? E Apocalipse, no capítulo 3, 17, ah, no capítulo 2, desculpa, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 9, Deus diz para aquela igreja de Esmirna: eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. E depois ele fala para outra igreja de Laodiceia, no capítulo 3, 17, diz assim: você que está dizendo, estou rico, mas na verdade você é pobre. Para uma igreja ele diz que eles eram pobres, mas na verdade eles eram ricos. Para outra igreja que se achava rica, Deus fala: você é pobre. Você está nu. Então, afinal de contas, o que é ser rico para Deus? Já parou para pensar? O que é ser rico para Deus? O que é ser pobre para Deus? Você já pensou, será que Deus ele é contra quem é rico? Né? Será que Deus é contra quem é rico? Ou afinal de contas, se eu for pobre, será que eu já levo uma vantagem por ser pobre? O que é que você pensa sobre isso? Porque a Bíblia vai falar bastante sobre essa questão de ser pobre e ser rico. Estudando a palavra, lá no Velho Testamento, já se falava muito sobre esse assunto, de ser rico para Deus, de ser pobre para Deus. Jeremias fala sobre isso. Jeremias fala que essas pessoas elas têm um apelido, elas são insensatas. Então esse assunto vai vindo. Quando chega no Novo Testamento, Jesus vai falar sobre quem é rico e quem é pobre o tempo todo nos seus ensinamentos. Depois, se você vai para as cartas, também vai falar sobre esse assunto, ser rico e ser pobre para Deus. Afinal de contas, o que é ser rico para Deus e o que é ser pobre para Deus? Quero convidá-los, nós vimos lá em Lucas, capítulo 12, em Lucas capítulo 12, para a gente entender o contexto, Jesus estava falando sobre algo muito sério que iria acontecer com os discípulos. Jesus está falando sobre perseguição, mas que os discípulos não se desanimassem, ficassem firmes. Eles iam ser levados para os tribunais, mas eles ficassem firmes. Jesus está falando algo muito profundo, muito sério, aconselhando os discípulos nesse momento. E aí, em certo momento, uma pessoa da plateia lá, que estava lá com Jesus,
chega para Jesus e fala assim: Jesus, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. E Jesus, pegando essa oportunidade, ele vai falar sobre o rico pobre e do pobre rico. Vamos lá comigo no versículo 16. Diz assim: Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minhas colheitas. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, o mesmo apelido que Jeremias tinha falado. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Esse fazendeiro que Jesus conta aqui, ele tinha um problema para ser resolvido. Ele tinha só um problema para ser resolvido. Ele estava pensando na aposentadoria. Ele estava pensando mais para frente, ele poder desfrutar, descansar, se alegrar, comer, beber, ficar feliz. Não é assim a vida do aposentado? Não é assim, Alcino? Mas esse homem, ele estava com uma preocupação só, um problema para resolver. Ele estava pensando em construir depósitos. Os depósitos que ele tinha lá não cabia tanta colheita que ele tinha. Mas pense, ele já era rico. E aí ele teve mais colheita. Então ele pensava assim: vou construir mais depósito. Essa era a preocupação. Ele estava pensando em uma vida fácil. Ele estava pensando em se alegrar, em comer, beber. Você vai ver muito essa palavra minha, meu, minha riquezas, o tempo todo, no sentido bem egoísta. E ele nem sabia que aqui naquela mesma noite ele ia ser chamado. E ele estava pensando em resolver o seu problema, que era construir depósito. Ele tinha um plano. A palavra de Deus diz que o melhor plano, os melhores planos é o plano de Deus, né? Os homens fazem os planos, mas quem decreta é Deus. Mas esse homem estava lá pensando em descansar, pensando em se alegrar. E ele não pensou que naquela mesma noite ele iria ser chamado. Eu não sei se vocês perceberam, mas na Escritura diz que esse homem ele se apega muito àquela colheita. Ele se apega muito aos bens. E esse é o problema, e esse era o ensinamento que Jesus queria ensinar. Porque no versículo 15, dá para voltar no versículo 15?
Então disse Jesus, cuidado, fique sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. A Bíblia destaca uma palavra, cuidado. Cuidado. É interessante que tem coisas que é assim, sabe? Tem coisas que não precisa você dizer nada, já te chama a atenção, não é mesmo? Mas quando Jesus está falando cuidado, é por quê? Porque talvez você passe por aquela situação e você não perceba. Então precisa de ser cuidado. Se uma coisa tiver escrito em neon, for bem destacado, talvez não precise. Mas se precisar chamar atenção, Jesus vai dizer: cuidado, porque pode estar camuflado, pode ser dissimulado. Dissimulado é aquela coisa disfarçada. Parece uma coisa e você está achando que é aquela que é uma coisa e na verdade não é, é falso, dissimulado. Então você não percebe. Então por isso que Deus chama a atenção. Parece que não, né? Eu não sei se é porque a gente não tem dinheiro, nós somos pobres, a gente não. Parece que não é um assunto nosso aqui. Parece que, Ivan, mas você devia falar para uma igreja que é rica, aqui só tem gente pobre. Mas, na verdade, o nosso coração é igual, irmãos, para quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Eu já conheci tantas pessoas que não tinha nada, não tinha nada, e mesmo assim era apegada. Tem pessoas que não vão para os albergues só porque eles não querem abandonar as suas coisas. Aquele saco de coisas que ela carrega, para ela, mesmo morando na rua, para ela tem apego àquilo, tem muito valor para ela aquilo. E se for para ela abrir mão, ela não abre. Então você percebe que não é o dinheiro, é o nosso coração que se apega. E esse fazendeiro, ele estava sendo enganado, e aí ele comete vários erros. Por que ele comete esses erros? Porque ele não percebe que o coração dele estava cheio de ganância. Ele tinha se apegado aos bens, ao dinheiro. A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro, ele é a raiz. Exatamente. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. A gente vai aprender hoje que Deus não é contra quem tem dinheiro, quem tem bens. Deus ama quem tem dinheiro, quem tem bens. Deus ama você sem dinheiro, sem nada. Deus ama todos e Ele quer todos. O que nós precisamos descobrir hoje de manhã aqui nessa pregação é quando que você é pobre para Deus e quando você é rico para Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Vocês já chegaram? Para vocês é mais fácil. Pois, diz assim a palavra, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha que coisa forte essa escritura diz para nós hoje de manhã. Alguns, por amor ao dinheiro, elas se afastaram.
da fé. O amor ao dinheiro leva ao afastamento de Deus. É o dinheiro que está errado? Não. Dinheiro, ele é só um instrumento. Depende de como você vê. Se você não tem amor ao dinheiro e você tem dinheiro, você pode abençoar muitas pessoas, por exemplo. Você pode ajudar o crescimento do reino, por exemplo. Você pode servir a tantas pessoas. Você pode conversar com a Patrícia para distribuir marmitas, por exemplo. O dinheiro não está errado, mas a Bíblia diz que quando você tem amor ao dinheiro, diz que a primeira coisa é você se afasta de Deus. A segunda coisa é que você vai passar por um tormento. Não é isso? A Bíblia diz que você vai passar por um sofrimento. Mas lembra, Deus está falando isso para nós, tá, irmãos? Para nós. Aqui, quando Paulo escreve para Timóteo, ele está falando com os irmãos, com nossos irmãos, para nós. Aqui a Bíblia não está falando para o Neymar, para alguém, para o Silvio Santos, sei lá, para alguém rico. Deus está falando para o nosso coração. E Jesus diz: cuidado, porque é dissimulado. Você não percebe, mas o seu coração pode estar sendo enganado. E você já está ficando apegado aos seus bens, à sua colheita. E isso pode ser muito forte, porque pode te afastar da fé. Aos poucos, devagarinho, sem você perceber. E aí, quando você perceber, você está diante de um grande tormento. Porque quando você ama o dinheiro, se você tem muito, você quer ter mais e mais. E se você ama o dinheiro, quando você não tem, você vai correr atrás dele. Você vai ficar desesperado porque você ama o dinheiro. Então você vai querer fazer mais e mais, trabalhar mais e mais e mais e mais, ao ponto de você não conseguir ter tempo para estar na igreja em casa. Porque você está trabalhando muito. Para que trabalhar muito? Para ganhar mais dinheiro. Para que ganhar mais dinheiro? Para fazer mais depósitos. Para que fazer mais depósito? Para depois você ficar alegre, comer, beber, descansar, como se nós tivéssemos o controle do futuro, e a gente não tem o controle do futuro, esse é o problema. A gente não sabe se a gente vai chegar aos 100 anos. O Wagner acredita que vai, né, Wagner? O Wagner já me falou que ele quer chegar aos 100 anos. E ele está se preparando para isso. Mas olha, Wagner, o controle não está na sua mão. Nós somos amigos, mas olha, a gente não tem o controle. E aí, quando você ama o dinheiro, você vai fazer dívida. Você vai ter uma vida que não está alinhada com os seus ganhos. Você começa a gastar mais do que você ganha. E a Bíblia vai dizer que quem deve é escravo. Não é isso? Vocês lembram que tem uma escritura que diz isso? Quem deve é escravo. A gente não vai ler, mas está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 7. Quem deve é escravo.
E Deus não chamou eu e você para ser escravo. Deus nos chamou para ser livre. Deus nos chamou para a gente adorar somente a Deus. E mais ninguém. E mais nada nessa vida. Não é isso? Então, irmão, se você está fazendo dívida, tome cuidado. Porque quem deve é escravo. A gente pode ler sobre esse fazendeiro e a gente tirar muitas lições. Para você hoje, qual foi o erro desse fazendeiro? Pode falar. Não pensou? Não pensou na salvação. Qual era outro erro desse fazendeiro? Egoísmo, só pensando nele. Exato, ele estava muito seguro, né, Aldo, de que ele tinha muitos anos para frente. Exato. Mas esse, irmãos, pode ser o nosso coração. Por que pode ser o nosso coração? Porque Jesus disse, cuidado. Se Jesus disser cuidado, é porque não é fácil identificar o nosso coração. Nós precisamos muitas vezes de outros irmãos para estar com a gente, para chegar e conversar com a gente. Eu tenho percebido esse comportamento em você. Não, irmão, você não me conhece direito, eu não sou assim não. Não é assim sempre? Mas alguém que pode chegar até você, ele pode te ajudar. Ele pode ver aquilo que você não está vendo. E pode te livrar de você passar por um tormento, sofrimento, se afastar da fé. Não é isso? Então, não seja esse rico pobre, egoísta. Não seja assim. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. Ou melhor, vamos no versículo 6. Depois a gente vai no versículo 18. Aqui, aí, ótimo. A Bíblia diz assim, ó, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Se você é grato, dá lucro. Se você está contente, você já é feliz. Você já está descansando. Versículo 7. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. De nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Você já foi no enterro, e junto com o enterro estava indo um carro de mudança? Seria engraçado, né? A gente não vai levar nada, irmãos, desse mundo, nada. Você vai juntar, juntar, juntar e vai ficar aí. Para quem? A gente não sabe. Depois a gente fica sabendo que tem briga, né? Versículo 8. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas. Lembra que Jesus falou? Cuidado, tem armadilhas aí. E muitos desejos descontrolados que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Forte demais. Cuidado.
pode ser uma armadilha. Pode ser uma armadilha para mim. Pode ser uma armadilha para você. Ivan, mas eu não tenho tanto dinheiro. Não é para mim essa mensagem. É para você sim, irmãos. É para mim sim. Senão Jesus não diria, cuidado. Senão Paulo não diria, cuidado com essa armadilha. Muitos caem. Muitos. Não são poucos não, tá? São muitos que caem nessa tentação. Então devemos tomar muito cuidado. Agora sim, no versículo 18. Ordenem os que lhe praticam bem. Ordene que... pode ser no versículo 17? Ok. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponha sua esperança na incerteza da riqueza, mas que Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa salvação. Aqui uma prova que nessa igreja, naquela época, já tinha pessoas ricas. Não faz sentido isso? Já tinha pessoas ricas e elas eram discípulas de Jesus. E o que ele está dizendo? Que os ricos não colocam a esperança em quê? Na riqueza. E aí no versículo 18 fala assim, ordena-os que lhe pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras. Aí é que está o pobre rico. Então se você está aqui hoje, você quer praticar boas obras, aí sim você vai ser rico aos olhos de Deus. Ordeno que os que praticam o bem sejam ricos de boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Qual que é a verdadeira vida? É uns aos outros. É você praticar generosidade. É você praticar boas obras. Irmão, se você tem algum talento, como foi pregado a semana passada pelo André, você deve compartilhar, irmãos. Eu e você. Eu e você. Nós somos chamados para isso. Se você tem um dom de animar, que anime. Se você tem um dom de cantar, que cante. Compartilhe. Não acumule para você. Seja generosos. Ajude. Eu quero fazer esse apelo, irmãos. Ajude. Daqui a pouco nós vamos ter um retiro de casados. Tem irmãos precisando de ajuda para estar indo nesse retiro de casado. Ajude. Deus tem te abençoado com um pouco a mais. Seja generoso. Seja generosa. Ajude. Porque fazendo assim nós nos tornaremos ricos para com Deus. Acumular para nós mesmos é cair em ruínas. É cair em tormento. Compartilhar é a melhor maneira de a gente fugir dessa armadilha que é a riqueza desse mundo. Você acha que você pode compartilhar? Que você pode ajudar outra pessoa? Claro que sim. Aqui todos são ricos. Concorda comigo? São ou não? Eu não achei que estava com muita convicção, não. Vocês são ricos ou não? Amém. Irmão, nós somos ricos. Nós somos ricos. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos, certo?
A Bíblia diz que o reino de Deus é uma pérola de grande valor. É uma pérola que tem mais valor do que qualquer uma outra, de qualquer coisa nesse mundo. A Bíblia descreve que quem encontra essa pérola, ela abre mão de tudo, e se agarra a essa pérola. Então, nós que estamos no reino de Deus, nós temos essa pérola. Nós somos ricos. Somos ricos, para com Deus nós somos ricos. Nós temos um reino de Deus. E dentro desse reino de Deus, nós podemos compartilhar isso. Nós podemos ajudar um ao outro, nós podemos carregar uns aos outros, nós podemos encorajar uns aos outros. Porque nós temos essa pérola. A minha oração é que a cada dia a gente possa crescer com essa certeza de dentro do reino, de nada vamos ter falta, porque nós vamos ajudar um ao outro. Amém, irmãos? Essa era essa mensagem que eu quis trazer para você. Tem me encorajado tanto a perceber que o reino de Deus, a gente pode receber ajuda e a gente pode também ajudar outras pessoas. E assim a gente pode ser grato a Deus e acumular riquezas no céu, não nessa vida, nesse mundo, mas no céu. Amém?